De melhor hotel de Portugal ao completo abandono. Monte Palace era naquela altura o primeiro hotel de 5 estrelas dos Açores, mas apenas um ano depois declarou falência e atualmente encontra-se totalmente degradado. Mas como é que é possível que o hotel mais luxuoso dos Açores tenha falido? Ainda por cima num local tão turístico como as 7 cidades. Pois isto que vamos descobrir hoje, aqui no Tão do História à Casa. Localizado perto da caldeira de um vulcão adormecido e rodeado por uma imensa vegetação, o Monte Palace, mesmo fechado, continua a ser um dos sítios mais visitados da nossa ilha, pois é aqui que predominam as vistas mais incríveis dos Açores. É aqui que fica localizado também o Mirador da Vista do Rei, onde é possível obter uma vista privilegiada sobre a Lagoa das Sete Cidades. Mas claro, quem passa por cá espanta-se com esta imensidão que foi aqui abandonada e faz aquela típica pergunta para dentro de si: como é que isto chegou a este ponto? Podemos afirmar que a história começa em 1977, quando a empresa Indústria Açoriana Turística Hoteleira é criada, com o intuito de investir no mercado turístico nos Açores e pretendia abrir 2 hotéis de luxo aqui na ilha, um nas 7 cidades, que viria a ser o Monte Palace, e o outro em Água de Alto, o Bahia Palace. O investimento total para a criação destas 2 unidades hoteleiras foi de 2 bilhões de escudos, o que convertido para euros são cerca de 10 milhões de euros. O primeiro a abrir foi o Bahia Palace, em 1984, mas foi um fracasso. Abriu-se 2 vezes até reabrir em 2003, mas agora com um hotel de 4 estrelas. E agora chegava a vez do Monte Palace abrir as suas portas ao público em 1989 e as expectativas eram altas. Acreditava-se mesmo que este seria o hotel que viria a revolucionar o turismo em São Miguel. Porém, não foi isso que aconteceu. Monte Palace, após muitos anos de atraso, foi inaugurado em abril de 1989 e já possuía dívidas enormes, o que para os proprietários não era algo assim tão grave, visto que era esperado que o hotel fosse muito bem sucedido e atraísse muitos visitantes, principalmente por conta do seu ponto forte, que era a vista panorâmica para a Lagoa das Sete Cidades. O hotel tinha 5 andares e 88 quartos, que incluíam 52 suítes, 27 quartos duplos, 4 quartos com um salão duplo, 4 suítes de luxo e uma suíte presidencial. Esta predominância de suítes vem mostrar aquilo que era o luxo do hotel e o tipo de público que pretendiam atingir. Quanto às restantes comodidades, o hotel era servido de 2 restaurantes, o Grill Dona Amélia e o restaurante Dom Carlos, e possuem estes nomes em homenagem ao rei e à rainha de Portugal que visitaram as 7 cidades no verão de 1901. Daí também vem a inspiração para o nome do famoso Mirador da Vista do Rei. Ainda sobre o hotel, era possível desfrutar de um bar, 3 salas de conferência, salas de jogos, uma discoteca chamada de Nightclub Chamarrita, uma tabacaria, um banco, um cabeleireiro, diversas boutiques e muitas outras lojas. Devido a este grande leque de comodidades, mais de 100 pessoas trabalhavam diariamente no hotel. E devido a isto e a muitos outros fatores, o hotel por si só, apenas por estar aberto, perdia cerca de 800 euros por mês. E para termos uma noção mais detalhada daquilo que eram 800 euros por mês naquela altura, utilizando o índice de preços do consumidor fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística e a gestão da inflação aos dias de hoje, podemos afirmar que o prejuízo de 800 euros por mês do hotel naquela altura seria cerca de 1920 euros nos dias de hoje. Ou seja, um prejuízo de cerca de 2.000 euros, que agregado às grandes dívidas que o hotel já tinha antes sequer do mesmo abrir, sentenciaram o seu destino. E apenas 18 meses após a sua abertura, Monte Palace declarou falência. E agora todos os planos, ambições e expectativas tinham um ponto final. Tudo o luxo que era possível ver foi-se perdendo. E atualmente o estado em que se encontra é deplorável.
Um facto curioso é que o Hotel Monte Palace chegou a ser galardoado com o prémio de melhor hotel do ano em Portugal, exatamente na semana em que veio a fechar. E a pergunta que já todos fizeram, e até vocês podem estar a fazê-la neste preciso momento, é: mas afinal, porquê é que não deu certo? Bom, há muitos fatores que podem explicar o facto de o Hotel Monte Palace não ter dado certo. E um deles é o facto de que os Açores naquela altura não eram um destino turístico popular, como é nos dias de hoje. A maioria dos hóspedes deste local eram portugueses e até mesmo moradores locais. Outro dos motivos é que as 7 cidades eram um local muito remoto e não havia as diversas opções de transporte que há nos dias de hoje. Opções essas que foram potenciadas principalmente por conta do turismo. E para vir até cá era necessário alugar um carro. Algo que mesmo nos dias de hoje não é um problema lá muito grande. Mas podemos dizer que naquela altura as condições das estradas não eram lá muito boas. A falta de atividades e o clima também foram fatores de relevância no insucesso do hotel, visto que não havia algo interessante para se fazer, pois a única coisa que havia realmente para fazer eram trilhos, e isso não era uma prática muito popular entre os hóspedes de classe alta, que era o público do hotel. Em relação ao clima, devido à altitude, fazia muito frio e chovia regularmente durante todo o ano. E o ponto forte do hotel, que era a vista privilegiada para a Lagoa das Sete Cidades, ficava muitas das vezes coberto de nuvens. E devido a este último fator, existem relatos de que uma turista havia chegado aqui ao hotel numa bela manhã de sol e que no dia seguinte estava a ver que era habitual. E quando a turista acordou, soltou gritos que se ouviam por todo o hotel a dizer que as lagoas tinham desaparecido. E sinceramente, ao ver novamente esta foto, eu acho que é uma afirmação justa. E após o seu encerramento, o que é que aconteceu? Bom, a verdade é que o hotel permaneceu vigiado todos os dias durante 20 anos. Porém, em 2011 não houve mais vigia e o resultado disso foi imediato. As pessoas passaram a roubar tudo o que havia aqui dentro, até que em 2012 o governo regional tomou a medida de retirar todos os vidros que aqui haviam para não ferirem as pessoas, o que apenas veio acelerar ainda mais o processo de roubo e degradação do edifício. Há relatos que dizem também que os turistas ao passarem por aqui ficavam meio que confusos, pois achavam mesmo que o hotel estava em obras devido ao barulho de marteladas que haviam aqui dentro. Em 2015, o hotel, já num estado de degradação visível, foi posto à venda no LX por 380 mil euros e foi mesmo comprado por um grupo de investidores que nada fez. E em 2017 voltou a ser posto à venda, desta vez por 1,5 milhão de euros. E voltou a ser vendido, desta vez ao grupo Level Constellation, que tinha um ambicioso objetivo de reabrir o hotel em 2021. Porém, a pandemia veio estragar esses planos e a reconstrução do hotel nunca chegou sequer a avançar. Quanto ao futuro do hotel, ainda é uma incógnita, mas o governo regional já demonstrou interesse em reabilitar e ampliar este hotel, considerando que se trata de um ponto estratégico e que pode realmente potenciar as visitas à nossa ilha. Se isto realmente vai ser feito, só o futuro dirá. Mas já pensaram o que seria se o hotel voltasse ao ativo? Será que ia conseguir voltar a ser o hotel mais luxuoso dos Açores? Por enquanto, não sabemos, mas o que sabemos é que seria certamente um dos hotéis com as vistas mais bonitas do mundo. E depois desta história fascinante e de um futuro prometedor, resta-me dizer que este foi mais um episódio para vermos até onde o história alcança. Até à próxima.